Anuário Espírita de 1990. Efemeríades de vultos espíritas. Oscar Samuel Jones Nelson. Nascimento 1/3/1890, Londres, Inglaterra. Desencarnação 20/9/1947, Natal, Rio Grande do Norte. Foram seus pais Samuel Jones e Elizabeth Jones. Ele, agricultor, no leste da Índia. Ela, natural de Londres, Inglaterra. Órfão de pai muito cedo, sua mãe contraiu novas núpcias com Mr. Thompson, inglês, que foi designado para trabalhar no Brasil, na estrada de ferro da Great Western, na cidade de São José do Malibu, Rio Grande do Norte. Um ano depois, sua mãe regressou ao além, deixando o órfão em companhia do padrasto. Mr. Thompson teve que regressar ao seu país de origem, confiando Oscar ao colega Mr. Lily Nelson, que era administrador na empresa. Contava ele 4 anos de idade. Nasceu entre ambos uma profunda amizade. A família e sua genitora fez de tudo para levá-lo à Inglaterra, porém não conseguiu separá-los. Os laços espirituais que os ligavam eram muito profundos. Ao completar 20 anos, foi ao Amazonas aventurar-se na extração da borracha. 5 anos depois, retornou ao lar, ingressando na Great Western em 1915 com telegrafias. Casou-se em seguida com Dona Maria Emília Nelson, de cujo matrimônio tiveram 11 filhos, criados e educados por uma vida digna e feliz. Oscar Nelson tornou-se espírita em 1934 e foi ardoroso defensor da doutrina. Foi ele um dos fundadores da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e do Centro Espírita Vitor Hugo, sendo o primeiro presidente de ambas as instituições. Além da tribuna, com sua palavra segura, iluminada pelo conhecimento doutrinário e evangélico, trabalhou muito pela assistência aos necessitados e deixou marcas indeléveis de sua atuação no movimento espírita potiguar. Oscar Samuel Jones Nelson, querido ceareiro da primeira hora, desempenhou a abençoada tarefa como cidadão, chefe de família exemplar, e na doutrina, até o último instante, exemplificou pelo trabalho na certeza de que estava construindo para um mundo melhor. Hernande Carlos Falcão Musel. Nascimento 5/5/1890, Taquara, Rio Grande do Sul. Desencarnação 5/6/1968, Porto Alegre. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Espírito empreendedor, por natureza, prestou as mais relevantes serviços da doutrina. Nascido no lar do Gustavo Musel e de Dona Maria Conceição Falcão Musel, realizou os primeiros estudos em Santa Cruz do Sul, depois de resolver fazer o curso superior de arquitetura, por correspondência, por uma escola francesa. Posteriormente, fez o curso de aperfeiçoamento no Brasil e dedicou toda a sua vida nessa especialidade, marcando presença em muitos projetos arquitetônicos no Rio Grande do Sul. Ainda nessa especialidade, realizou concurso para a Secretaria de Obras Públicas do Estado, obtendo o primeiro lugar. Após alguns anos de trabalho nesse setor, transferiu-se para a Secretaria de Agricultura, em cuja repartição permaneceu até sua aposentadoria. Na seara espírita, foi trabalhador de escola, sempre à frente de vários movimentos. Colaborou muito com a imprensa espírita, sendo um dos fundadores da revista A Reencarnação, porta-voz do movimento espírita no Rio Grande do Sul. Pai de família exemplar, foi casado com Dona Virgínia Maria Airosa Musel, de cujo matrimônio tiveram por filhos os confrades Hernandes José Airosa Musel e Gustavo da Conceição Musel. Marcou presença entre os grandes vultos do movimento espírita sulino. Foi o guardião da pureza doutrinária, fiel a Kardec e a Jesus, empenhando-se ao máximo para dar cumprimento à sua tarefa, sem comprometer a doutrina, tendo ainda a missão de apaziguar ânimos nos momentos difíceis por divergência de pensamentos, sem ferir suscetibilidades. Hernande Carlos Falcão Musel. Tomás Bonifácio da Costa Ribeiro. Nascimento 14/5/1890, Recife. Desencarnação 19/10/1956, Recife.
Durante longos anos foi funcionário federal do Serviço da Febre Amarela. Nesse serviço projetou o esquema de cartografia da cidade do Recife, granjeando a confiança de seus chefes, galgou cargos de confiança e ali trabalhou até a sua aposentadoria. Foi casado com Dona Josefa Leitão Ribeiro, de cujo matrimônio nasceram 6 filhos: Naí, Nilton, Zuleide, Gabriel, Zezito e Zezita. Em 1930 fundou o Núcleo Espírita Olindina Ribeiro. Era médio e manifestava 5 faculdades diferentes, entre as quais curador, passando por suas mãos inúmeras criaturas desenganadas, obtendo os melhores resultados, crescendo dia a dia sua fama de médium de curas. Fundou a União Espírita de Pernambuco em 1946, assumindo o cargo de primeiro tesoureiro. Foi um dos fundadores da Comissão Estadual de Espiritismo em 1947. 2 operosas instituições daquele estado. Em 4 de abril de 1948, inaugurou a sede própria do Núcleo Espírita Olindina Ribeiro, no bairro de Beberibe, cuja rua tomou seu nome pelos muitos serviços prestados à comunidade ali residente. Foi um dos esteios na defesa da obra de Allan Kardec, além de grande batalhador e divulgador, interessado pela assistência aos necessitados. Fundou a Caixa de Socorro Mútuo, única entidade beneficente pernambucana de caráter espírita, a qual presidiu por 4 anos. Tomás Ribeiro colaborou em diversos ângulos da doutrina espírita, como dirigente, doutrinador, médio, articulista de jornais e expositor. Deu preciosa colaboração ao jornal Pernambuco Espírita. Tomás Bonifácio da Costa Ribeiro. Anuário Espírita de 1990. Francisco Trajano Rodrigues. Nascimento 15/6/1890, Recife. Desencarnação 14/6/1965, Olinda, Pernambuco. Reencarnado na bela cidade do Recife, nasceu de família humilde e não teve a oportunidade de estudar e seguir uma carreira que o destacasse na sociedade. No entanto, foi um bom oficial de infantaria, profissão que desempenhou com muita dedicação, formando boa freguesia e principalmente muitos amigos. Trajano Rodrigues, como era muito conhecido, foi casado com Dona Raquel Guimarães Rodrigues, de cujo consórcio houve 10 filhos, pai de família amoroso. Tudo fez para educar os filhos dentro de suas possibilidades, acima de tudo dando exemplos para que se tornassem homens de bem. Ingressou na doutrina espírita no ano de 1939, tendo emprestado sua colaboração a diversas instituições. Iniciou-se na Liga Espírita de Pernambuco, onde amadureceu suas convicções. Pertenceu ao Conselho Deliberativo da União Espírita Gabriel Delane e deu o melhor de si em favor da propaganda doutrinária. Fez parte também do Centro Espírita Guilom Ribeiro, deixando marcos de sua passagem por aquela casa de trabalho, e por fim agregou-se à Cruzada Espírita Olindense, posteriormente transformada em Federação Espírita Olindense, sendo o primeiro presidente desde a data da nova denominação, em 13 de março de 1951, cargo que exerceu até a sua desencarnação. Como não poderia deixar de ser, Francisco Trajano participou também da Comissão Estadual de Espiritismo, a cujo órgão estão adessas a maior parte das instituições espíritas de Pernambuco, e que na realidade prima pelo movimento espírita fiel à codificação kardeciana. Foi ali o segundo secretário do Conselho Deliberativo por muitos anos, estando sempre à frente de todas as suas realizações. Desencarnou aos 75 anos de idade, aos quais 26 dedicado à causa que abraçou. Luiz Barreto Alves Ferreira, nascimento 26/6/1890, Fortaleza, Ceará. Desencarnação 26/1/1944, Rio de Janeiro. De família católica, em plena juventude entrou para o seminário do Ceará. Seus familiares resolveram transferir residência para o Rio de Janeiro. Ele acompanha a família nessa época, chefiada pelo avô materno, Antônio Carlos Barreto, com quem residia desde a desencarnação de seu pai.
No Rio, desistiu de ser padre e, após terminar seus estudos, conheceu e casou-se com Cecília Rocha da Costa em 1911. De seu casamento nasceram 12 filhos. Em 1904, quando chegou ao Rio de Janeiro, resolveu fazer concurso para a Marinha de Guerra, onde foi admitido e nomeado segundo tenente-comissário e designado para servir na frontilha de Landário, em Mato Grosso. Regressando ao Rio, foi servir no contra-torpedeiro Gustavo Sampaio. Aí conheceu o capitão-tenente João Luiz de Paiva Júnior, que iniciou na doutrina espírita. Paiva Júnior era tesoureiro da Federação Espírita Brasileira, onde Luiz Barreto passou a frequentar e trabalhar, sendo também eleito membro da diretoria nos anos de 1925 e 1926. Foi eleito presidente da federação. Ainda com Paiva Júnior, passou a frequentar o Centro Espírita do Meia, deixando ali a marca do seu tirocínio de suas realizações como médio receitista. Prestou serviços inestimáveis na assistência aos necessitados da federação e foi membro do Grupo Ismael, com Pedro Richa, Aristide Espínola, Paim Pamplona, Amaral Ornelis e tantos outros. Luiz Barreto, como ardoroso trabalhador da causa espírita, foi também presidente do orfanato Pedro Richard, em Jacarepaguá, juntamente com sua dileta esposa, Dona Cecília da Costa Ferreira, e uma equipe de vários ceareiros. Dedicou com sacrifício e amor grande parte de sua vida ao trabalho assistencial. A vida de Luiz Barreto Alves Ferreira foi toda dedicada à profissão militar, tendo atingido o posto de capitão de mar e guerra, e sua família, a doutrina espírita, deixando marcas indeléveis de sua passagem nas instituições a que esteve agregado. Luiz Barreto Alves Ferreira. Dr. Pedro Domingues Ribeiro. Nascimento 1/8/1890, Salvador. Desencarnação 19/6/1974, Salvador, Bahia. De família humilde. Estudou com muito sacrifício, sendo obrigado a trabalhar para manter os seus próprios estudos. Foi revisor da imprensa oficial do Estado e redator dos jornais O Imparcial, Diário de Notícias, dando cursos particulares, inclusive. Diplomado em Ciências Jurídicas e Sociais em 1923 pela Faculdade de Direito da Bahia, exerceu o cargo de promotor público na cidade de Palmas, de Monte Alto. Posteriormente foi nomeado juiz municipal em Santo Antônio da Glória, depois juiz preparador em Bom Jesus dos Meiras. Exerceu a função de pretor em Cairu, em Santo Estevão e São Sebastião, e por fim pretor na capital da Bahia, aposentando-se em 1955 como juiz de direito. No movimento espírita, presidiu a União Espírita Baiana, a União Social Espírita da Bahia, a Sociedade de Difusão Cultural Espírita da Bahia, todas elas já extintas, mas foram precursoras da Federação Espírita do Estado da Bahia. Colaborou em diversas outras instituições espíritas e fundou o Centro Espírita Deus da Natureza em 1939. Seu primeiro contato com o fenômeno mediúnico deu-se numa casa de culto afro-brasileiro, Casa de Jubiaba, ouvindo as conferências de José Petitinga, da União Espírita Baiana. Deixou aquele culto e integrou-se nessa instituição. A partir daí, o seu trabalho foi apostolar, não só na tribuna como na assistência social. Participou da Liga contra o Analfabetismo, fundou o grupo escolar em Santo Antônio da Glória e realizou um trabalho de distribuição do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de propagar cada vez mais a doutrina dos Espíritos. Foi casado com Dona Armandina Angélica Pereira, que lhe procedeu na vida maior. Foram pais de 8 filhos, todos eles integrados na doutrina espírita. Regressou à vida espiritual aos 83 anos de idade, depois de uma existência laboriosa, cheia de humildade e bondade, próprio do seu temperamento forjado nas pegadas do mestre. Anuário Espírita de 1980 ou 1990. Linda Gazera. Nascimento 26/8/1890, Roma, Itália. Desencarnação 14/6/1932, Turim, Itália.
médium famosa, submeteu-se a trabalho de pesquisa de fenômenos. Por seu intermédio eram produzidos em alta escala. O seu nome figura no relatório de pesquisa do quilate de César Lambrosio, Charles Richer, Mr. Bisogno, Henrique Imoda. Dr. Imoda, médico italiano, infatigável pesquisador, estudou pacientemente 2 anos a mediunidade de Linda Gazzera, tendo conseguido, após inúmeras experiências, reunir material de grande valor documental, em que figuram produções telepáticas e materializações notáveis, fotografadas durante as sessões realizadas em Turim, nas residências da princesa de Ruspoli e da senhora Gogiola, com um selecionado grupo que ela organizou. Toda esta valiosa documentação foi publicada depois da morte do Dr. Imoda em um livro intitulado Fotografie de Fantasmi, editado por Fratelli Bocca Editores, com o prefácio de Charles Richer. Em 1908, quando ela começou a trabalhar com o Dr. Imoda, ela tinha em mente apenas fotografar as sessões de materialização que ela produzia. Linda era de caráter impulsivo, habitualmente alegre, mas passava com facilidade de um para outro estado de ânimo. Facilmente se entristecia, como de imediato se controlava. Apreciava dormir durante o dia e velar à noite. Quando confeccionava suas roupas, escrevia novelas e historietas sentimentais, enviando-as para jornais. Era de discreta cultura literária. Apreciava o estudo das línguas estrangeiras e mostrava tendências para o desenho. Seu transe mediúnico iniciava-se com muita facilidade e rapidez. Em poucos segundos passava para o transe sonambúlico, que no final da sessão, com um ligeiro sopro nos olhos e uma chamada pelo seu nome em voz baixa, ela despertava naturalmente, recuperando logo toda a lucidez. Em 1909, Linda viajou a Paris para realizar sessões com Charles Richer. O êxito foi completo. Com as experimentações de Richer surgiram novos fenômenos de efeitos luminosos, que foi o período áureo de sua mediunidade. Aurora de Los Santos da Silveira. Nascimento: 28 de 8 de 1890, Ribeira, Uruguai. Desencarnação: 10 de 8 de 1969, Montevidéu, Uruguai. Era filha de José Fabrício dos Santos, brasileiro, e Petrona Tejera, espanhola. Sua família morava no Uruguai, tendo frequentado apenas uma escola primária, 1 ano de escola primária. Sua vida foi pontilhada de sacrifício com seus familiares nos trabalhos pesados da agricultura. Casou-se 2 vezes, foi mãe de 7 filhos. Em 1933, desencarnou seu segundo marido, Gervásio Silveira, deixando-se numa situação crítica junto aos filhos. Nesse momento de grande aflição, conheceu Dona Valentina, que lhe ofertou folhetos e revistas espíritas. A leitura dessas publicações foi um bálsamo para sua alma. Aurora passou a levar os filhos pequeninos para centros espíritas que existiam na cidade de Ribeira e Livramento, na fronteira do Uruguai com o Brasil. Adquiriu o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e, dedicando-se à leitura desse livro, sentiu-se bastante aliviado de suas angústias. Em 1935, transferiu residência para Montevidéu em busca da melhor situação, passando então a trabalhar como costureira. Certo dia, muito angustiada, pediu ao seu filho Baltazar que lesse um trecho do Evangelho, ocasião em que recebeu uma entidade espiritual que, diante do assombro do moço, transmitiu a seguinte mensagem: não temais, venho para ajudar-vos. Disse ainda que procurasse reunir a família no culto do Evangelho no lar, que ele voltaria para orientá-los. Deu o nome de Bom Ajou. A partir daí, a Aurora seguiu a orientação espiritual, desabrochando então mediunidade ostensiva, curas assombrosas de várias enfermidades desenganadas pela medicina oficial. Foram realizadas
Difundiu-se a sua fama de médium curador e surgiram doentes de todos os lugares em busca de cura. O espiritismo era quase desconhecido no Uruguai e ela foi acusada de exercício ilegal da medicina, sendo presa e recolhida a uma prisão de mulheres por 6 meses. Seus filhos ficaram dispersos e alguns deles internados em orfanatos. Saindo da prisão, debilitado e abatido, continuou com fé. Aquele amargo sofrimento não arrefeceu o seu trabalho missionário. Fundou com muito sacrifício o Centro Evangélico Espírita Ásia La Verdade, sociedade inaugurada em 31 de maio de 1944. Com grande esforço e decidida vontade, trabalhou pela sede própria, inaugurada em 1950. Disse Milton Boechat, que teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Dona Áurea está para o Uruguai na história do espiritismo, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, Caiba Schutel, Olímpio Tele de Menezes e tantos outros pioneiros brasileiros. Não poupou esforço nem na hora de maior testemunho. A prisão não lhe intimidou. Estava certo de que a doutrina espírita é a volta de Jesus e a terceira revelação por excelência. Aura de Los Santos da Silveira. João Augusto de Souza. Nascimento 7 de 9 de 1890, Gravatá, Pernambuco. Desencarnação 20 de 4 de 1973, Gravatá, Pernambuco. Era filho de Manuel Augusto de Souza e Dona Umbelina Francisca de Souza. João Augusto de Souza. Pessoas humildes que souberam criar o filho orientando para uma vida digna e feliz. Realizou apenas o curso primário. Muito cedo teve que enfrentar a vida. Trabalhou como empregado de uma casa comercial. Depois montou a sua própria casa de comércio. Ao completar a idade de 18 anos, foi convocado para o Exército, realizando os cursos de cabo e sargento, chegando ao posto de segundo tenente. Em 1912, conheceu a jovem senhorita Carlos de Moraes, casando-se no mesmo ano, e de cujo casamento tiveram 4 filhos. João Augusto era de família católica, frequentando assiduamente com a família a igreja de sua cidade. Tornou-se espírita em 1925, quando, ao passar em frente à Federação Espírita Pernambucana, nessa época, na Rua da Concórdia, teve a impressão de ouvir uma voz lhe dizer: entre. Resolveu entrar e estava na tribuna o grande orador espírita professor Djalma Farias, interpretando um trecho do Evangelho, quando Jesus dizia: tomai, este é o meu corpo, bebei, este é o meu sangue. Ele nunca ouvira tal interpretação de texto evangélico. Saiu dali realmente impressionado e voltou à federação por várias vezes, certo de que era o que buscava. Além de ouvir as palestras, adquiriu as obras kardecianas e a estudou, ávido de conhecimento. João Augusto ingressou na doutrina e deixou-lhe que ela fluísse na sua alma, certo de que a misericórdia divina apontara-lhe o caminho a seguir. Em 1949, já apresentava expressiva folha de serviço quando foi obrigado a levantar polêmica com o famoso pastor protestante Jerônimo Gueiros, inteligência brilhante, famoso em todo o Nordeste, porém não conseguiu derrubar os argumentos defendidos por João, que conhecia com profundidade a doutrina espírita e o evangelho também. Foi um dos fundadores e presidente do Centro Espírita Enviados de Jesus, que durante 12 anos foi a sua grande oficina de trabalhos para Jesus, na tarefa do Ide e Pregai. Circulou pela capital interior pernambucano. Poeta admirável, quase sempre ilustrava suas palestras com um poema de sua autoria ou de outros. João Augusto de Souza, o grande defensor da doutrina espírita, esteve na linha de frente por 48 anos, completaria agora 100 anos. A ele as nossas homenagens, rogando a Jesus ilumine os seus passos na vida maior. Anuário Espírita de 1990. Abdias Antônio de Oliveira. Nascimento 20 de 9 de 1890, Solânia, Paraíba.
Desencarnação 13/13 de 1967, Natal, Rio Grande do Norte. Nasceu no povoado de Moreno, hoje Solânia, no município de Bananeiras. Foi oficial do Registro Civil de 1921 a 1936 e professor primário em sua terra natal. Transferiu-se para o IAPC na qualidade de funcionário autárquico, que em 1941 foi servir em Natal, realizando constantes viagens de inspeção em todo o território potiguar. Em 1945 é nomeado chefe do pessoal e fixou residência em definitivo na capital do Rio Grande do Norte. Consociou-se com Dona Corina de Oliveira, tiveram 6 filhos, dos quais apenas 3 chegaram à maioridade. Abdias Antônio foi abnegado, servidor da doutrina espírita. Não se sabe como tomou o conhecimento do espiritismo, porém, consta nos anais da Federação Espírita Paraibana que em 1936 passou a fazer parte do seu quadro associativo. Exatamente no ano em que se transferiu para João Pessoa. Em 1946 foi admitido como sócio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. 2 anos depois era eleito para o cargo de tesoureiro, que exerceu até 1952, quando assumiu a vice-presidência. Em agosto desse mesmo ano, com a desencarnação do presidente José Anselmo Alves de Souza, ele foi conduzido à presidência e por sucessivas gestões reeleito por unanimidade de votos, até sua transferência para o plano espiritual em 1967. Trabalhador de escola, incentivou ao máximo a criação de diversos departamentos, como a visita da Caravana da Fraternidade, encabeçada por Leopoldo Machado. Aderiu de imediato ao Pacto Áureo, fazendo parte do Conselho Federativo Nacional. Incentivou o Departamento de Juventudes, a Escola Espírita de Evangelização, confiante de que as futuras gerações evangelizadas serão fundamentais para o mundo de regeneração que a humanidade espera para o 3º milênio. Anuário Espírita de 1990. Hugo Nali. Nascimento 23/9/1890, Rosário, Argentina. Desencarnação 31/5/1961, Buenos Aires, Argentina. Ex-presidente da Confederação Espírita Argentina, era um dos elementos mais eficientes e ativos do movimento espírita daquele país. Disse Humberto Mariotti em um de seus artigos na revista La Ideia. Hugo Nali não soube jamais o que era cansaço nem repouso. A causa espírita estava em seu coração como uma estrela rutilante. Todo o seu tempo disponível ele dedicava ao movimento confederativo argentino. Muitas madrugadas passou na sede da confederação, na ânsia de resolver todos os seus problemas. Em 1910 criou uma sociedade espírita em Santa Rosa, província de Pampas. Teve muita atividade na imprensa espírita através do jornal Fiat Lux, que ele fundou e dirigiu. Iniciou inclusive muito jovem na propaganda espírita. Fixou-se em Buenos Aires e nessa capital esteve sempre à frente das iniciativas. Esteve sempre à frente de iniciativas e movimentos de interesse doutrinário. Jornalista de mérito, escreveu para toda a imprensa espírita argentina e de outros países. Constantemente lá a ideia de que foi diretor, publicava artigos de sua lavra. Era inclinado para a sociologia e por isso estudava insistentemente as relações do espiritismo com aquela ciência. Deixou diversos artigos nesse sentido. De 1941 a 1950 foi presidente da Federação Espírita Argentina e nesse período sustentou grandes polêmicas pela imprensa com cientistas materialistas e também com sacerdotes católicos, sempre em defesa do espiritismo. Com a desencarnação de Hugo Nali, desapareceu das fileiras humanas do movimento espírita argentino, uma das suas expressões mais ativas e mais fortes. Argemira de Oliveira Costa.
Nascimento 12/11/1890, São João dos Pombos, Pernambuco. Desencarnação 14/11/1928, Recife, Pernambuco. Mais conhecida por Céci Costa foram seus pais Ostérmio Orlando de Oliveira e Dona Maria Matos de Oliveira. Órfão dos pais em eternidade, foi criado pelos avós maternos na cidade de Olinda. Casou-se em 1910 com Agripino Teófilo da Costa e foram par de numerosa prole, 14 filhos, criando-se 10. Católica praticante, pouco depois de casada, em reunião familiar, começou uma brincadeira para ver quem ficava mais tempo sem pestanejar. Em dado momento, ela entrou em transe, sob o olhar do seu cunhado Euclides Pereira da Costa. Ninguém estava rapado do espiritismo. Nem do hipnotismo. Acharam aquela situação de ser anômala, mais interessante, e repetiram a brincadeira várias vezes. Numa dessas vezes, se identificou uma entidade com o nome de Bittencourt Sampaio, dizendo-se seu guia espiritual e aconselhando a todos estudarem os livros de Allan Kardec, estabelecendo para esse fim dia e horário determinados, uma vez por semana, dizendo mais que Céci Costa teria uma grande missão a cumprir como médium. Levou-se a sério o aviso espiritual e procedeu-se como o espírito aconselhou. Céci relutou muito em virtude do combate ostensivo da igreja ao espiritismo. Não demorou muito e foi convidado a fazer parte do corpo mediúnico do Centro Espírita Regeneração. Seu cunhado Euclides, o mais entusiasmado, levou a família para o centro, que logo em seguida tomou a denominação de Federação Espírita Pernambucana, da qual foi eleito vice-presidente da primeira diretoria. Ali, Céci Costa iniciou o trabalho apostolar. Desabrocharam diversas faculdades mediúnicas, como psicografia, psicofonia, audição, vidência, desdobramento, premonição e curas. O espírito de sacrifício dessa mulher admirável garantiu sua humanitária tarefa. A fama de suas curas transpôs as fronteiras de Pernambuco para todo o Nordeste. Pessoas necessitadas ocorriam de toda parte em busca de uma consulta, de um conselho. A correspondência era volumosa, vinda de todo o Brasil. Céci Costa retornou ao plano espiritual, ainda muito jovem, 2 dias após completar 38 anos de idade, em consequência de uma hemorragia interna, do parto do 14º filho. Despediu-se assim do convívio material, depois de cumprir grandiosa missão como mãe de família carinhosa e mensageira do bem, nas fileiras dos trabalhadores de Jesus. Anuário Espírita de 1990.